Muito bem, pois agora devemos estar sendo gravados e, como estávamos comentando, vamos a iniciar o nosso encontro falando sobre o trabalho para a NP2, tá? Lógico, é um trabalho similar não, assim, que tem a ver, eu acho, com NP1, no sentido de que tem muito a ver com o que vocês consigam desenvolver, tá? Umas coisas que eu acho que tem dado para sentir ao longo dessas aulas que a gente teve juntos, é que eu pretendo mostrar uma antropologia para a vida, uma antropologia que vocês levem com vocês, que possam aproveitar, tá? Então, como vai ser esse trabalho? Como vai ser esse trabalho? É o seguinte. Bom, para começar, desde um ponto de vista geral, entendendo, vamos entender a terapia ocupacional, que é uma questão, aquelas habilidades e funções para adaptação e produtividade, diminuir ou corrigir patologias e promover e manter a saúde. Manter a saúde. Vocês sabem isso, indo e voltando, porque já tem se falado comigo e com outros colegas. Obviamente, el bienestar físico, mental y social. Y aquí es donde entra una parte importantísima, todo ese ámbito de pensamento e pesquisa que nos traz a antropologia. Bem, no novo conceito de saúde, vemos que ele está muito atrelado a questões sociais, econômicas, familiares, religiosas, os costumes, entre outros. São aspectos condicionantes e até determinantes deste processo de saúde e doença. Tá? Eu sei que isto parece muito geral, mas agora vamos a uma questão mais específica. Na nossa vida podemos escutar ainda berrantes afirmações contra as vacinas, no caso da Covid-19, também contra o uso de máscaras de proteção. A pergunta aqui é qual é o custo humano e sanitário dessas considerações basadas nas ideias de senso comum do seu entorno sociocultural. Tem pessoas, tem âmbitos nas que são famílias inteiras que ou estão contra vacinas, eu conheço casos, acredito que vocês também, y que, bueno, en fin, en muchos casos, lamentablemente, eso acaba en doença y en muerte, mas para muita gente isso está muito claro, que não é para serem vacinados e tudo mais. Bem, o nosso trabalho não vai ser especificamente sobre vacinas. Este trabalho, por favor, vejam que estou dando tempo, tá? Hoje é dia 21 e é para ser entregue no dia 18 de janeiro de 2022, tá? Então, depois tem até o dia 24 com menos 5 pontos. Depois vocês sabem que não é aceito o trabalho e aí, já digo, é muito difícil levantar essa nota. E depois, a outra questão que eu quero comentar é que a gente tem até o dia 27, se não me lembro mal, que a data até a qual vai o nosso calendário, tá? Correto, dia 27, segundo o nosso calendário acadêmico. Então, a gente teria ainda algum dia para fazer a final para os que ficam de final. Como eu estava comentando, todos aqueles que, enfim, tiraram por baixo de 7, tenham cuidado, porque se essa nota não se supera, então, irremisivelmente vai para a final e aí vamos a ver o que acontece. Qual é o trabalho como tal? É o seguinte, como digo, essa introdução sobre vacinas é de caráter geral. Eu não estou falando especificamente de que o trabalho tenha que ser sobre vacinas, não necessariamente, tá? A questão é, identifique
uma situação. Na verdade, este trabalho é um trabalho que foi repassado no semestre passado, e como temos uma série de limitações na hora de apresentar um trabalho de distância dessas características para evitar cópia, plágio, etc., então, este é um trabalho que tem a vantagem de que vocês têm que desenvolver, tá? Então, identifica uma situação na qual a cultura ou o senso comum de um determinado grupo provoca um deterioro da saúde coletiva ou individual de alguns de seus agentes. Se lembram, a gente usou repetidamente a gente como indivíduos, tá? Que formam uma determinada sociedade. Procura incorporar os métodos de trabalho de campo dos antropólogos descritos na nossa disciplina. Tente ser o mais específico possível, pesquisando em entornos próximos como família, vizinhos ou amigos. Tá? Por questões de caráter ético, a gente não vai identificar, não preciso nem quero os nomes específicos das pessoas, nem alguma informação que possa identificar as pessoas que vocês estão tratando, mas sim que vocês saibam quem é e quem estão tratando e por quê, tá? Isso também vai permitir que vocês possam explicar com mais liberdade qual é a situação. Já digo, o trabalho para ser enviado antes do dia 18 de janeiro, ele deve ser feito. Bueno, vamos a continuar com as normas ABNT, tá? Deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Aqui, e quero ver se alguém escreve alguma coisa. Muito bem. Novamente vamos a falar vamos a estruturar sobre as normas ABNT, do jeito que a gente fez o anterior, tá? Na mesma estrutura de NP1, ou seja, folha de capa, fazemos com o título e tudo mais. Depois fazemos uma folha com resumo, fazemos uma introdução, fazemos o resumo. Se vocês querem colocar uma tradução, podem colocar, não tem problema, mas no nosso caso não vai ser obrigatório, tá? Até porque geralmente o que geralmente vejo é passar por Google Translator e ser colocado aí. Então, mesmo se a gente eventualmente tivesse que publicar um trabalho, a gente precisaria mesmo de uma correção do inglês ou do espanhol ou de qualquer outro idioma, porque está indo cada vez melhor, está indo muito bem o Google Translator, mas tem aí uma série de coisas que ficam um pouco esquisitas, que têm que ser corrigidas mesmo. Tá? Então, já digo, não precisa isso, e depois o trabalho, onde vocês vão desenvolver esta questão que estamos comentando. Tá? Vejam aí se depois temos perguntas, tá? Que eu acho importante que vocês indiquem se tem alguma dúvida, alguma coisa, enfim, todos os comentários depois a gente vai resolvendo. Então, resumo de media lauda, contendo o objetivo identificado para o estudo, os objetivos de pesquisa e metodologia aplicada e avançando os resultados. Métodos, explicando como foi feito o estudo, aqui temos esta parte de método, tenta ir incorporando ideias e princípios que vão sendo mostrados nas nossas aulas, assim como de outras fontes que possam pesquisar. Ou seja, vocês têm o trabalho de campo, mas podem ter outros textos de apoio, onde vocês vão ir colocando essa informação que vocês acham relevante para explicar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. O resultado do trabalho, deu em que, e suas conclusões e análises. E, finalmente, as referências, que podem ser... Pronto, Rita, deixa só acabar esse slide e te deixo.
a referências, como digo, podem ser livros, pode ser internet, e lembrem-se que no caso da internet é interessante colocar quando vocês acessaram a essa informação. Rita, por favor. Professor, está dando para me ouvir sem que a obra aqui de casa atrapalhe? Por enquanto não atrapalha nada, pelo menos não a mim. Se atrapalhar, o senhor fala, tá? É certo. Fico meio assim. Agora sim, estou vendo. Não, mas pode falar. Como a gente vai falar, tipo, de senso comum e talvez, tipo assim, tem algumas coisas de senso comum que talvez seja só comum aqui no Ceará, por exemplo, né? Se não tiver, tipo assim, artigos falando sobre isso, aí como é que a gente faz? Bem, vamos ver qué es lo que, así, deixa colocar. Se vocês vão a ResearchGate ou a qualquer dessas plataformas que tem artigos, é difícil que a gente não tenha algum artigo de alguma coisa que seja comum, assim, que tenha alguma vinculação com o nosso estudo, tá? Mas, em qualquer caso, e depois vai ter livros específicos sobre questões que também, de alguma maneira, de forma incompleta, a gente encontra no Google Books. Mas tem uma questão aí, Rita, que é o seguinte: tu podes estar falando sobre o problema da cachaça e beber nos ambientes, costume cearense de beber cachaça e tal e qual. Muito bem, pode ser que a gente não tenha um trabalho específico sobre uma bebida determinada, mas vamos a ter, sim, problemas de alcoolismo, problemas de beber demais, os problemas de bebidas de alta graduação alcoólica, vamos a ter, e depois vamos a ter questões de caráter geral, que são mais ou filosóficas, ou que nos vão a embasar melhor o nosso trabalho, né? Então, estamos falando de um grupo de mulheres, e aí a questão é a questão feminina. Então, vamos encontrar uma quantidade enorme de informação sobre isso. Mas, ¿quieres ser un poco más específica, Rita? Sería, ¿cómo? Vamos a dar un exemplo e a gente trabalha sobre uma coisa concreta, específica. É porque eu tô tentando pensar, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Tá atrapalhando não, né, professor? Não, não, pode ir. Tá. Como o senhor tá falando de forma geral, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, geral. Por exemplo, alguma erva, no caso, erva que... Por exemplo, pronto, acabei de lembrar. Eu acho que é muito comum aqui no interior do Ceará, ou então no próprio Ceará mesmo, os avós, né, fazer tipo chá de boldo para qualquer doença. Tá com qualquer sintoma de qualquer coisa, faz chá de boldo. Aí, se for, eu não sei se é uma coisa comum daqui, mas se for, é que geralmente as pessoas não procuram ajuda médica, né? Vai logo pra avó ou pro vô, aí toma esse chá, porque a avó sabe de tudo. Aí talvez isso agrave, né? Tipo assim, na saúde das pessoas e tudo mais, enfim. Não porque faz mal, mas porque precisa de um cuidado maior, né? Aí, se não tiver estudo sobre isso, se for uma coisa, tipo, muito senso comum, como o senhor disse, a gente pode procurar pesquisar sobre, com família, né, com amigos, sobre esse tipo de senso. Aí, era esse exemplo que eu estava falando. Se não tiver um estudo sobre isso, no caso, a gente teria que fazer... Seria o nosso estudo, né? Tipo assim, a gente fazendo sobre isso. Eu não sei se existe, mas eu consegui pensar no momento. Perfeito. Na verdade, Rita, já digo, é um exemplo este que me das, que entendo que é um exemplo geral que passou assim pela tua cabeça para identificar o problema, ou pelo menos indicar qual poderia ser essa problemática num caso específico. Veja bem, eu tenho um amigo médico que ele fez o doutorado referentes a uma coisa muito similar,
que lá na Espanha, nem ideia de Brasil, no caso dele, né? Ele fez um trabalho, já digo, seu doutorado foi sobre isso, foi sobre por que as pessoas preferem, em Espanha, que tem um método de saúde que, digamos, que é um bom sistema de saúde público, por que as pessoas preferem as medicinas alternativas a uma medicina convencional, tá? E, e então ele conseguiu uma série de documentação sobre isso. Na perspectiva dele, como médico, ele achava que, obviamente, o sistema, a medicina alopática era a medicina convencional, era muito superior, então por que a pessoa querria ou gostaria de ir a uma medicina alternativa? Então, não é especificamente o chá de boldo, não, mas isso nos vai levar a outras perguntas mais genéricas, e aí é onde eu quero que vocês venham também, ser capazes de ver a problemática do seu estudo, também dando um passo para trás. Vamos a dar um passo ou dois passos para trás para ver a tua questão com perspectiva. Por um canto, a gente pode falar sobre isso, sobre as medicinas convencionais e não convencionais, por que essas medicinas estão atuando, e aí é provável que a gente encontre questões como que existe um afecto ou um sentimento vinculado a esse chá, que existe uma ideia de que aquilo que funcionou, ou mesmo que não tenha funcionado muito bem, mas se faz há muito tempo, ele vai ser continuado, vamos a continuar fazendo isso, por lo tanto existe uma questão de uma dinâmica. E outra questão que poderíamos analisar é essa pessoa que está tomando esse chá teria fácil um acesso a um sistema de saúde? Se ele tem um posto perto, ele ou ela tem um posto perto, ela tem possibilidade de acessar a uma medicina de qualidade, tem mais experiências no seu entorno de carácter médico, com erros médicos ou falta de assistência, ou simplesmente que não chamam nunca para essa pessoa, e o chá, por exemplo, ele é feito na hora e essa pessoa é cuidada. Às vezes nossos problemas são mais que simplesmente nossa doença, sino que também precisamos cuidado e não sabemos como dizer isso, ou precisamos parar e alguém nos vai dar um chá e diz, não, agora você entra na cama e fica aí um dia. Será que não é isso exatamente o que essa pessoa está precisando? Então, sobre essas questões, você vai encontrar muita documentação. E essa é a documentação que você pode trabalhar. Não vai ser ou não vai ser sobre o chá de boldo? Bom, eu acredito de qualquer jeito que chá de boldo, por exemplo, para dar um exemplo, já digo, só para exemplificar o que estamos falando, só isso. Mas o chá de boldo, que propriedades ele tem? Porque tem vezes que tem muita medicina que sai precisamente de produtos fitoterápicos ou produtos que têm uma origem nas plantas, né? E então esse seria também um elemento a considerar, ou seja, que é o que a ciência sabe hoje em dia do chá de boldo. Vamos encontrar sites, vamos encontrar livros que vão falar sobre essas qualidades, que é o que eles têm. E aí você pode comparar, olha, tem isto, mas para curar aquilo não tem nada a ver, por lo tanto não é. Ou sim, olha, a ciência popular, o saber popular indica que é assim e realmente isto funciona, né? Deixa, não sei se respondi adequadamente, Rita, se não, você por favor me diga. Tenho aqui Sabrina. Se olhar todas essas questões faz sentido mesmo. Mas pode ser qualquer coisa que seja senso comum, que afeta a área social, não precisa necessariamente uma questão de saúde, ou tem? Bem, saúde bem entendido nesse sentido amplo,
tá? Se as pessoas que estão sofrendo um determinado problema, elas ficam com um problema de caráter social, um problema de caráter familiar, se existe um tal, existe então um problema sim. Vamos a dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, uma família, e aqui não esquecer indicar que tipo de família estamos referindo no trabalho. Vamos a falar bastante sobre diferentes tipos de família. Eu tenho duas amigas, por exemplo, que elas ficaram sozinhas, sem pai, sem mãe, e elas, bueno, pues que adoram um cachorrinho. Então elas moram juntas, as duas irmãs, com um cachorro, e o cachorro, enfim, é tratado como filho, né? Então, isso é um âmbito familiar. Bueno, e o conceito de família, já digo, ele tem se ampliado nesse momento muito a diferentes tipos de relações, né? Então, isso temos que entender que tipo de família estamos falando. Espera, deixa aqui. Depois, repete o objetivo do trabalho, por favor. Não entendi bem, Sabrina, não tem problema. Vou dar esses exemplos que acho que com isso vas a entender melhor, mas se for o caso, repete quantas vezes seja necessário. Já digo, uma família decide não se vacinar porque provoca autismo, tá? É um pouco enfim, já é um pouco, de uma maneira um pouco já um pensamento mais exacerbado pode até pensar que vai virar jacaré. Mas, enfim, agora recentemente, por exemplo, uma pessoa não quis vacinar, uma pessoa muito próxima a mim, vinculada assim familiarmente, que não está vacinada, tem mais de 60 anos, mas acha que ya digo, una persona aparentemente, digamos, conectada con lo que está aconteciendo en el mundo, no va a tomar a Coronavac, porque a Coronavac tiene un chip, segundo comentó, que va a controlar, en fin, su mente, o no sé exactamente qué. Mas então, que acontece? Essa pessoa, aí é onde eu quero que vocês me entendam, e já digo, isso parece que seja uma coisa absurda ou que não vai existir, mas pronto, mira, Sabrina já tem outra vítima da teoria da conspiração do chip. Pois é, parece incrível, mas veja bem, esse tipo de boato, esse tipo de coisa que acontece. Por exemplo, esta pessoa que estou explicando não se vacina, tem mais de 60 anos e, detalhe, seu filho acaba de pegar Covid. Então, vai estar em casa, na casa dela. O risco, a possibilidade de que ela não sobreviva, pues vai ser importante, porque ela nem acredita muito na doença. Então, enfim, é bastante dramático. Mas existe um senso comum em determinados âmbitos que leva a que essas pessoas digam, claro, parece um pouco raro dizer, não, existe um senso comum de que tem um chip, porque evidentemente, assim, cabe dizer que é bastante, mais que improvável, para ser um pouco irónico, de que essas vacinas tenham um chip, né? Mas esse senso comum nos leva a isso e nos leva a que exista um potencial risco, ou um risco efetivo para a saúde dessas pessoas. Mas vamos a dar outros exemplos, tá? Por exemplo, pessoas que têm ficado isoladas durante muito tempo. Isso, o Covid-19 leva muito tempo e tem pessoas que estão apavoradas. Eu tenho um tio meu, por exemplo, que não sai de casa se faz, 2 anos e meio, praticamente não sai de casa para nada. Por exemplo, umas coisas que não sei se vocês têm percebido, alguma coisa similar.
Posso estar errado, pode ser uma percepção também minha, que também tenho me isolado bastante, e talvez quando voltei entre aspas, para ter uma relação com diferentes pessoas, não me lembrava como as pessoas eram, pode ser um problema de percepção minha, mas eu estou achando as pessoas um pouco diferentes pós-Covid. Estou achando as pessoas um pouco mais irritáveis, um pouco mais, como diria, um pouco menos, com menos paciência, e até um pouco mais agressivas. Pode ser uma percepção minha errada, mas sem ter trabalhado sobre isso, eu acho que existe alguma coisa que de alguma maneira mudou. E certamente, el passar um período muito, muito longo em fechado, pues esto puede mudar. Olha, aqui a Isadora está dizendo que também acha, e Thaisa está aqui colocando isso como uma coisa pessoal, não? Que a gente, tu mesma estás com menos paciência, né? Pois é, eu acho que tudo isso é muito, muito importante, até porque, que quer dizer que, de alguma maneira, a gente diz coisas, às vezes, que talvez não seja o que a gente queria fazer, ou existem brigas e coisas que depois vão afetar a saúde pessoal e coletiva de um determinado grupo que vocês estudam, de uma família, de seus vizinhos, o que seja, né? Un exemplo poderíamos falar sobre a perda de referências à Covid-19, principalmente na família. Perfeito, Sabrina. Por exemplo, isso, a questão do luto. Como uma família X, bueno, também no meu caso, e estou dando meus casos porque tenho certeza que vocês vão ter um monte de casos assim, digo, assim que poderiam ser matéria de nosso trabalho, né? Mas certamente eu conheço uma pessoa que morreu, é uma mulher, uma professora, que morreu muito pouco tempo, os dois pais e um irmão. E como isso afeta a nossa vida, como é que isso, de alguma maneira, como lidamos com isso, né? Deixa eu ver. Estou falando dos outros, mas nas notícias que vejo, uma mulher jogou spray de pimenta em umas crianças por causa de um spoiler. Pois é, aí temos que ver se é uma coisa de que ela é uma mulher desequilibrada ou realmente existe algum problema vinculado também a este nervoso que a gente tem com o tema da Covid, né? Tenho muito para falar, que bom, Sabrina. Poderia ser o uso de canabidol no tratamento de doenças. Eu acho que o uso de canabidol poderia ser, sim, um tema bem interessante, tá? Existe um certo debate com isso e acho que seria muito interessante, sim. Además, um debate atual, ou seja, que poderia ser muito bom. Conheço gente que não quis tomar a vacina. Pronto, pois aí você pode pegar alguém que seja, já digo, às vezes parece que essas pessoas estão muito longe, que são como os terraplanistas. Todo mundo fala das pessoas que acreditam que a Terra é plana, mas a gente não conhece, eu pelo menos não conheço ninguém que me diga, olha, a Terra para mim é plana, né? Mas neste caso, eu acho que temos tantos casos vinculados. Não sei se alguém aqui tem algum conhecido que acredite, enfim, na Terra plana, mas, enfim, não parece que tal como estão indo as coisas não vai demorar muito, mas, enfim. Mas, por exemplo, já digo, esses casos das pessoas que não quiseram tomar a vacina, são casos que, já digo, por uma questão ideológica ou por uma questão de outro tipo, no fundamental é ótimo. Pessoas que não querem tomar a vacina, evidentemente elas estão correndo um risco para eles e estão correndo um risco para sua família e estão expondo a sociedade a um risco muito grande.
Então, já digo, vamos a trabalhar sobre isso, vamos a ver qué es lo que acontece, porque no se trata de, quiero que me entiendan una cuestión, aquí no se trata de juzgar a ninguém, no se trata de decir, olha como existen personas que son así, que no tienen cultura, no tienen conhecimento, eles viven en una adoctrinación, viven errados, tal. Não, vamos a tentar entender como se produz isso, tá? Nosso trabalho, se vocês eventualmente tomassem uma questão de vacinas, é como é esse entorno. Vejam bem, por exemplo, eu tive agora um amigo, un excelente profesor, excelente pesquisador, una maravilhosa pessoa, e tudo isso seja assim de entrada, e agora foi aniversário da filhinha pequena dele. Tem um monte de gente, todo mundo sem máscara, e pessoas idosas. Como é isso? Ou seja, é todo um entorno. Não é uma pessoa que está sem máscara, é todo um entorno, é todo um grupo familiar. Então, como se produz isso? Como é que um determinado grupo, todo ele, passa a acreditar, por exemplo, em que as vacinas estão erradas, que elas têm chip? Como é que eles acreditam nisso? Como é que isso se produz? Como essa informação se transmite? É através do WhatsApp? É através de outras vias? Essas pessoas não assistem à televisão, por que não acreditam? Temos uma questão muito importante aí, por que não se acredita na ciência? Por que não se acredita no que as pessoas dizem? Por que? O que é o que leva essa pessoa a não acreditar nada? Por que tem essa ideia da teoria da conspiração? Por que prefere acreditar alguém que diga que tudo é mentira? Então, sobre isso também você vai encontrar muita documentação e muito interessante, porque é uma questão muito preocupante e que e sobre a que temos que pensar, né? Porque na medida em que a gente, em que isso se produza, a gente pode cair nas mãos de certas manipulações. Não vai ser difícil que, é mais, tem até algoritmos, quando se procura vender uma ideia, está visto que aquelas pessoas que acreditam em determinadas questões vão a ser mais determinadas lendas urbanas, o que procuram essas lendas urbanas, é mais fácil que eles incorporem determinadas outras novas lendas urbanas, tipo esse chip, no caso delas, né? No caso dessas pessoas. Então, já digo, quando se vai vender, já se procura pessoas que tenham esse perfil. Então, vamos ver como é esse perfil, como é. Já digo, vão encontrar muita documentação sobre isso, porque o tema é muito importante. Alice Munro fala muito sobre isso, sobre a importância de ensinar até nas escolas como é que todos esses processos eles se desenvolvem, tá? Mas vamos ver com outras questões. Por exemplo, problemas de alimentação para seguir um padrão de beleza determinado. A gente tem uma ideia do que tem que ser um homem, do que tem que ser uma mulher, e são determinados estándares absolutamente quase inatingíveis. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas você tem que ser alto, magro, nariz determinada, com as orelhas não sei que, e não sei quantos e tal. E quando você chega a essa suposta perfeição, aí começa toda essa luta para manter esse tipo físico impossível de manter. E no final a pessoa acaba virando um boneco de plástico, ou assim, uma aparência muito estranha. Mas mesmo assim, parece que é por aí, isso parece que tem lógica. Quando a gente viu alguns grupos humanos e determinadas culturas, e nos parece que algumas coisas são um pouco fora do mundo, não?
deveria ser, ou que fora da lógica. Às vezes é bom, vamos ver a Margaret Mead falando um pouco sobre isso, é bom também ver, pronto, Isadora, te dou já a palavra, mas só acabando aqui essa ideia, né? Ver também o que é o que a gente está fazendo, poder olhar para a gente também com essa visão, com essa ideia de e o que a gente está fazendo é razoável? Diga, Isadora. Professor, eu estava pensando num tema que eu, inclusive, sou um pouco indignada sobre isso. Você sabe, já ouviu falar sobre aqueles cigarros eletrônicos, vapor, lá, uma coisa do tipo. E, tipo, tá sendo muito comum, né, nessa, tipo assim, nessa faixa etária mais jovem e tudo mais. E as pessoas têm essa falsa ilusão de que, é só um aroma, sei lá o que, não faz mal. Sendo que eu já andei pesquisando, porque tinham pessoas próximas a mim que usavam, e aí ficava dizendo, não, mas isso aqui não faz mal. E eu fui pesquisar sobre um dia, e eu vi que só um trago dele contém mais nicotina do que 6 cigarros normais juntos. Quantos, Isadora? 6. E eu fiquei tão indignada, eu fiquei, como assim? E tá super normalizado, sei lá, uma coisa tipo, descolado e tal. Eu fico passada, professor, com isso. Eu expressando minha indignação aqui. Aí por isso que eu tô pensando em falar sobre isso, porque é um assunto que tá sendo muito pertinente, sabe? E você acha que seria, tipo, correto falar sobre isso ou não? Enfim, uma orientação. Isadora, eu acho fantástico. Na verdade, se vocês fazem algum tema como esse, que não está aqui, porque ele não está indicado nesta lista, eu acho muito melhor. Quer dizer que, assim, como a gente já falou, o que mais me interessa é essa capacidade que vocês tenham de pensar, de desenvolver as ideias, de aplicar o que a gente fala para o resto dos elementos, o resto das coisas da vida, né? E nesse caso, já digo, acho parabéns, eu acho ótimo. De verdade, Isadora, te dou os parabéns no sentido de que acho muito legal que você tenha uma iniciativa de um tema novo. Exato, eu acho que o tema do cigarro eletrônico é ótimo. Tem também uma questão de que ele produz tem certos trabalhos também sobre que, além da nicotina, ele produz umas feridas no lábio e também no palato. E parece ser que tem a ver com o calor permanente que você dá com o cigarro. Eu não sei, nunca experimentei esse cigarro, mas é verdade. A gente parece que a gente tinha, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha se liberado muito do vício do tabaco, né? As pessoas já quase ninguém estava fumando e agora entra entre pessoas mais jovens a questão do tabaco. A gente pode trabalhar muitas coisas interessantes, por exemplo, as empresas de tabaco, elas primeiro financiaram muito, falo do tabaco convencional, tá? Financiaram muito tanto a liberdade como o esporte. Então, estavam com as empresas de cigarro, tinham um cara que ia pela montanha com um cavalo e tal e qual, ou se não, Fórmula 1 e tal e qual. Ou seja, na verdade, na linha contrária do que o tabaco é, que não te tira a liberdade porque você precisa ir a comprar cigarros a qualquer hora, porque se você fica sem, você é escravo desse vício. E saúde, você acaba provavelmente com um efisema pulmonar que vai que pode acabar com a tua vida, né? Então, mas quando o tabaco começou a ter umas regulações muito fortes em Europa, ele foi a outros países que tinham legislação mais branda. E, por exemplo, o Camel passou a fazer um desenho, quase não, um desenho infantilizado, porque o que eles queriam atingir era as crianças.
porque são mais vulneráveis. Como alguém colocava também aqui no chat, são pessoas que vão entrar mais na moda dessas características e, por lo tanto, já pegavam um consumidor muito pequeno, assim, que depois que teria uma vida consumindo esse produto deles, né? Então, eu acho que novamente, a questão é fantástico o impulso, digamos, de ter uma certa raiva pelo uso, mas a minha recomendação, Isadora, é, já digo, o tema eu acho fantástico, mas veja se você consegue tentar entender o processo. Como é que essa pessoa foi por amigos? Como é que chega a esse cigarro eletrônico? Alguém deu para experimentar primeiro? Ele tem alguém disse para ele que não ia causar efeitos secundários? Como é esse processo até que a pessoa passa a consumir, neste caso, o cigarro eletrônico, né? E, eventualmente, você pode até fazer uma indicação sobre como está a legislação neste momento, né? Que tem alguns países que estão limitando o cigarro eletrônico ao mesmo nível que o cigarro convencional, não? Então, todos esses vão a ser elementos que podem constituir esse trabalho muito bem. Desculpa. Por lo tanto, te digo, puede ser muito bom. Teve um tempo aqui que tinha, salvando todas as distâncias, tinha lança-perfume, que se usava muito e tal. Enfim, todos esses são elementos que pode ser no entorno familiar, ou pode ser no entorno de amigos, ou outros entornos, onde a gente vai tentar entender como essas conexões de ideias, elas se produzem. Tá? Então, já digo, é perfeito. Se alguém tem, enquanto estamos falando, alguma ideia a mais, por favor, que incorpore suas sugerências ou suas... tirando que diga, não, quero hacer segredo porque esto va a ser una cosa, entonces no tem problema. Mas se você está em algum exemplo dessas características, é bom porque a gente desenvolve juntos como seria a análise de um aspecto assim. Bom, estamos falando sobre os problemas alimentares, que são tanto no caso de bulimia, como no caso de obesidade, enfim, diferentes casos que vocês, de transtornos de alimentação, né? Depois, uma questão, por exemplo, que a Covid em certos momentos tem trazido é digamos, uma queda sustancial dentro do orçamento familiar. Então, tem sido, em alguns casos, menos dinheiro, famílias que moram em um apartamento muito pequeno, ou que são muitas pessoas, ou as duas coisas nesse núcleo familiar, e como essas pessoas fechadas convivem durante muito tempo nesse lugar fechado. Como é que isso alterou sua vida e como alterou até sua saúde mental, né? Muito bem. Outra questão também que é importante é essa situação dos LGBT que mais, ou seja, todas as pessoas que têm, enfim, gays, lesbianas, bissexuais, transexuais, etc., como eles vivem a sua situação, como é esse entorno, como é que como é que um determinado grupo atua sobre uma pessoa LGBT, né? Então, talvez ou vocês sejam, ou vocês conheçam alguém, ou as duas coisas, e nesse caso, vocês podem, às vezes é melhor que não seja sobre caso pessoal,
ainda que não teria problema, mas eu acho mais interessante tentar identificar em outro grupo essa característica. Como é que isso se vive, né? E acho que todos temos algum exemplo próximo nesse sentido. E a gente vê que esse senso comum, que também está mudando, porque eu tenho que dizer que quando era novo, a crueldade com esses grupos era uma coisa absurda. E já digo isso no como miembro de ese, digamos, de ese colectivo, mas assim, quando a gente olha como era essa relação, em meu caso, posso olhar uns 50 anos atrás, esse impressionante o que se passou, né? E, por exemplo, eu me lembro que uma vez estava fazendo um trabalho e queria falar sobre a questão de solidão. E era trabalho, eu estava pesquisando sobre solidão e suicídio. Uma das coisas que me chamou a atenção na pesquisa foi a quantidade de relatos de pessoas LGBT que estavam vinculados a esses sentimentos. Quando tu colocavas isso, aparecia muita gente com isso. Talvez isso também está mudando, mas está mudando. Isso é também um trabalho que poderia ser desenvolvido. Como essa situação, como às vezes um grupo de caráter muito religioso que não aceita bem, porque claro, tem religiões que aceitam sem problema, mas tem, ou que pelo menos está nem aceitar, digamos, que está normalizado, que não tem maior, que não é um problema, né? Mas tem outros grupos religiosos que não, que isso é um problema. Então, como é essa relação e tudo mais, né? Pessoas, especialmente crianças com características de ser superdotadas. Claro, podemos pensar também crianças com problemas cognitivos, que têm problemas de aprendizado, problemas, enfim, de QI ou de outro tipo, né? Mas também podemos falar sobre crianças, neste caso, o exemplo que estou colocando é exemplo de crianças superdotadas. Tem muitos casos em que a família não sabe como lidar com pessoas que estão por cima da média. E essas pessoas têm problemas também. Bueno, poderiam ser exemplos de trabalhos sobre os que podíamos incidir, né? Conhecidos que perderam seu ser querido, como estávamos comentando, com Covid-19, e como isso afetou a família, e até como o desafio de continuar com a vida cotidiana sem medidas de proteção. Como continuar com a vida cotidiana sem medidas de proteção provocou uma doença como foi como foi vivido por essa pessoa, né? Então, de alguma maneira, como esse exemplo que a gente já deu, né? Como é que temos essa questão do luto e como essa pessoa continua sua vida. Temos também curas da religiosidade popular, um pouco na linha do que estava dizendo Rita. Às vezes, nesse caso do chá de boldo, é alguma coisa. Em outros casos, é mais por um pensamento mágico. Você vai lá e você se cura, você, enfim, faz alguma coisa de caráter mágico ou religioso e você passa a ser curado. Bom, como é isso, como esse processo, como se acredita nisso, né? Eu tenho um amigo que a família é muito religiosa, ele teve um acidente muito grave de moto e os pais disseram que iriam caminhando até não sei que convento, na verdade é um convento que tem lá na Catalunha, mas que está assim como a
600, 700 kilómetros en subida y lá foram, né? Enfim, se você acha que isso é pensamento mágico, muito bem. Se não, pues, se você acredita, então podemos tomar outro tema, outro assunto, né? El teu elixir da vida, Isadora, se dá uma dorzinha de barriga. Pronto, Isadora, está vendo, Rita? Você já tem uma fã del chá de boldo, para você ver. Estás achando que o chá de boldo... Não, professor, é sério, o chá de boldo, é se eu sentir qualquer coisa assim, gás, sei lá o quê, chazinho de boldo não tem melhor não, é verdade. Sabrina, a Sabrina tá sempre conectada aí. Tá vendo, Rita? Olha só, já está vendo aí o outro lado da moeda, que eu acho bem interessante. Muito bem. Pois então, já digo, aqui temos um debate complicado. Nunca pensei que chá de boldo seria um elemento de tanta discussão, mas tudo bem. Mas pode ser, já digo, eu acho que sim, tá bom. E diga, Letícia. Prof, enquanto você estava falando aí do trabalho, eu tive as ideias, né? Eu queria saber se é esse caminho mesmo. Por exemplo, o pessoal vê muito que a fisioterapia reabilita e que só a psicologia pode tratar da psique humana, tipo, dos problemas psicológicos e tudo mais. Só que existe a terapia ocupacional, né? Que pode também reabilitar e tratar de questões psicológicas. Aí, assim, não é que seja prejudicial esse senso comum da fisioterapia e da psicologia, mas não está correto, porque a terapia ocupacional também faz isso. Aí daria certo fazer um trabalho relacionado a isso? Letícia, desculpa, tenho um barulho aqui embaixo e não me deu para entender bem direitinho. Tu poderias repetir a essência da pergunta, por favor? Estou subindo aqui o volume para ver se escuto melhor. Certo, pronto. Tá dando para ver melhor? Eu acho que sim, pode ir. Certo, é assim. Tem o senso comum de que a fisioterapia... Agora não estou escutando nada, Letícia. Tá ouvindo melhor? Pode subir o volume? Letícia? El barulho esse na verdade, é meu, que tem alguém aqui fazendo barulho, mas eu vou desligar aqui. Tá dando para me ouvir? Tá sim, perfeito. Pronto, é assim. Tem o senso comum de que a fisioterapia, ela reabilita fisicamente, né? Todo mundo encara isso, né, como uma verdade. E que só a psicologia pode tratar de questões psicológicas, né, e tudo mais. E aí eu queria falar que a terapia ocupacional também faz isso, porque a terapia ocupacional também reabilita e também pode tratar de questões psicológicas. E essa questão da fisioterapia e da psicologia são um senso comum. Não que seja prejudicial, mas é porque não está 100% certo. Aí se encaixaria para eu fazer isso no trabalho ou não? Letícia, a ideia é muito boa. Agora, eu acho que seria interessante, porque aí basicamente vas acabar nessa proposta que estás colocando aqui, vas acabar em uma questão de defesa da terapia ocupacional, coisa que eu acho muito boa, e colocar em perspectiva a importância da fisioterapia e da psicologia. Mas esse é um tema que temos muita documentação objetiva e que implica bastante pesquisa, tá? É um tema talvez mais para um mestrado, enfim, tá? Mas o que te quero dizer é o seguinte: a minha recomendação é ver se consigues
exemplificar isso que estás dizendo. Ou seja, teve alguma pessoa que você conheça, talvez em um centro ou em algum outro lugar, que tenha tido algum tipo de problema, um acidente, por exemplo, e teve um tempo fazendo a fisioterapia e depois entrou em psicologia e tal e qual, mas na verdade o que fez a diferença na vida dele foi dele ou dela foi a terapia ocupacional. A terapia ocupacional ocupou um espaço importante para essa pessoa. Assim, como é em um determinado grupo, ou pessoas que simplesmente não entendem que a terapia ocupacional tenha uma função. Então, por que em um determinado grupo a terapia ocupacional não é considerada? É por desconhecimento? É porque não, assim, há muito tempo que sabem o que é fisioterapia e psicologia, mas não sabem o que é terapia ocupacional? Enfim, eu acho que o tema, a perspectiva é boa, tá? E a minha recomendação sobre isso é simplifica. Pega um caso onde isso a gente consiga analisar essa questão e apresenta como caso, não como questão de caráter geral, porque já digo, senão você vai se perder e como por própria característica desse trabalho vai ficar simplesmente uma recopilação de ideias que a gente vai pegar de um lado e do outro. Então, neste caso, se for possível, procura, se continuas querendo fazer essa questão, procura dar um caso específico, tá? Muito bem. Somente. Pronto, muito bem. Então, thanks, muito bem. E que mais? Uso de medicação inadequada e outras terapias duvidosas. E que mais? Isso talvez, medicação inadequada ou terapias duvidosas entrariam também enfim, tanto, estoy pensando ya de Boldo, mas depois da defesa tão assim, acirrada sobre o chá de Boldo, enfim, eu acho que vou comprar uma caixinha e vou começar a usar. Mas, enfim, como vocês podem ver, essas são só algumas das possibilidades que a gente tem para poder falar sobre esta questão. E uma das... no, professor, procure un médico. Bueno, no briguemos, é que talvez seja por conta da Covid-19 e tanto tempo fechados. Mas, até porque, Rita, por exemplo, uma coisa que a gente pode pensar também, já digo, como podem ver, são muitos os temas, mas e aquelas pessoas que são, que passam a vida dos médicos, né? Passam a vida procurando... Só um minutinho, por favor. Alô? Sim. Sim, pode entrar, mas podia ligar a outro telefone também. Tá bom? Pronto, podem entrar. Obrigado. Caras e caros, desculpem, tive que atender essa ligação porque parece que é a minha internet, coisa que me deixa muito feliz e então, só por isso, eu atendi o celular. Pois é, Emílio, eu estou desesperado mesmo. Enfim, o fato é que, e ainda vou abrir porque não está abrindo ninguém, eu sei que um pouco mais e fico sem internet mesmo. O que mais? Bom, então, isso, já digo, por exemplo, o caso de pessoas que vivem nos médicos, né? E sempre estão fazendo provas e não sei o quê, sempre estão doentes, e sempre dói alguma coisa, sempre tem tal, sempre tem qual. Assim, se a gente pensa em uma sociedade, digamos, do interior do Amazonas, dificilmente vamos a ter um personagem dessas características. Então,
se nós temos pessoas que vivem com diferentes tipos de doença, que é o que faz que essas pessoas tenham isso? Que é o que faz que estén permanentemente nos médicos? E además, às vezes, com provas invasivas, provas que doem, que são chatas, que às vezes deixam essa pessoa sem poder ir a trabalhar ou sem poder fazer outros planos e tal. Que é o que leva a essa pessoa a achar que está precisando de todas essas provas médicas, né? Já digo, isso é outro elemento que pode acontecer, né? E é interessante tentar entender isso dentro de um entorno. Por exemplo, me lembro do caso de uma amiga que queria operar a filha, que eu não me lembro se tinha 14 anos, uma coisa assim, operar a filha do nariz. E ela dizia, não, é que ela tem um nariz muito feia. E eu pensava, pelo amor de Deus, dizer isso na frente da própria criança. E não era um nariz feia, era um nariz, bueno, X, tanto faz. Mas não, é que a minha filha tem um nariz tão feia. E aí vou assinar uma autorização para que ela possa fazer uma cirurgia e tal. E eu pensando, mas isto, assim, deixa ela que seja maior e que, não sei. E, pelo amor de Deus, que é isso? De novo, internet. Por favor, me desculpem. Alô? Alô? Esteban, não tem nenhum Esteban aqui, não. Quem está falando? Ah, Alice, eu sou Paulo. Pronto, já abri para eles. Pois, Alice, obrigado, que te deixo que estou dando aula. Um abraço, tchau. E agora, não quero saber de nada e desconectei o celular. Perfeito. Vamos lá. Então, já digo, nesse caso, o que é o que leva a essa... Já digo, não é somente a criança que é de 14 anos que está querendo fazer uma cirurgia sobre o nariz. É que existe um entorno que acha que esse nariz é absolutamente inaceitável, né? Então, como é que isso se produz? Enfim, como vocês podem ver, existe uma série de temas interessantes que podemos tratar para tentar entender determinados grupos humanos e determinadas particularidades, determinadas questões que vão a ter a ver com a saúde de um grupo determinado. Claro, sempre, e aqui é uma coisa que a gente comenta, sempre procurem que a nossa perspectiva seja uma perspectiva de TO, tá? Porque, já digo, quando no caso de NP1, um dos problemas que tiveram várias notas baixas era que era uma descrição praticamente de marketing do produto. Mas este não é um curso de marketing e esta não é uma disciplina de marketing. Passamos longe daí, tá? O que nos interessa mesmo é a dimensão social e pessoal para tentar entender, naquele caso, um produto dentro de um contexto e, neste caso, um problema também dentro de um contexto determinado, tá? Então, pensem nas categorias de TO, pensem em como vocês, futuros TOs, incorporariam as ferramentas e o pensamento antropológico para desenvolver e entender um caso real que vocês estão analisando. Já digo, também não é uma questão de estar em cima do muro e dizer, é que eles são burros. Não é isso que estamos dizendo, porque assim você também não está entendendo a situação. Também não é isso. Por muito que você me diga, não, é que aqui ninguém botou a vacina porque eles são burros e acabou. Isso também não seria aceitável. A questão aí é quais são os processos, qual é a maneira, como é que, em definitiva, o que nos interessa também é como a gente pode ajudar a, assim,
pelo menos ter conhecimento inicial, e aí esse é o trabalho, e um segundo momento, que não seria, exatamente o nosso trabalho, é como eventualmente daria para ajudar. Mas se a gente não consegue entender como se produz esse pensamento, de onde ele vem e como ele se elabora, a gente não tem possibilidade de ajudar. Tá? Então, existem alguns conceitos que a gente já tem trabalhado na antropologia que vão ajudar na sua análise. Por exemplo, o conceito de família. Já digo, se vamos a falar da família, não esqueçam que não existe a família, sino que existem famílias. Então, a gente vai ter famílias onde tem um tio, que forma parte da família, uma avó, onde tem, já digo, irmãos, e todo tipo de, eventualmente, hoje em dia temos famílias onde tem mais está composta por 2, 3 pessoas, tal. Temos o caso dos mormons, que vamos ver também, que podem eventualmente ter várias mulheres e tal. Então, dependendo da estrutura familiar, é importante indicar de que família estamos falando, das ideias etnocentristas, da culturação, do que é alteridade, outredade, a observação participante, como é que vocês fazem essa observação, e a gente vai falar também sobre isso, um pouco mais. O entendimento de como é que a superestrutura e a infraestrutura trabalham, né, aqueles conceitos marxistas que a gente viu, o conceito de evolução, de diversidade cultural, de estrutura, agente, que a gente já comentou hoje, tipos de discriminação social, cosmovisão, a ideia que essa pessoa tem, acho que a gente já falou, mas podemos falar de novo. Enfim, a culturação acho que está repetida. Enfim, todos os fenômenos e todos esses conceitos e alguns outros que vão continuar aparecendo ao longo da nossa aula de hoje. Então, esse é o trabalho para ser desenvolvido, tá? Alguma pergunta? Que bom, ficou tudo claro. Por enquanto não, muito bem, Poliana. Pois, então, isso define o trabalho. Pois, pensa, Thaís, se depois daqui a 10 minutos, 15 minutos, você tem alguma ideia, por favor, me diga de novo, tá? Mas só dizer bueno, para colocar um pouco a ideia, já digo, foi um trabalho que a gente fez no semestre passado. Se alguém quer contactar para saber como foi feito, não tem problema nenhum. Só peço que não repitam o trabalho, porque eu vou me lembrar. Então, por favor, façam o seu trabalho, tá? E só isso. Já digo, eu espero não ter nenhum problema com plágio dessas características. Por favor, não me façam isso, que eu odeio dar um zero, tá? Mas, então, não façam isso comigo, tá? Nem façam isso com vocês. Desenvolvem um trabalho, já bem que outra questão, já digo, como uma questão ética, a gente não pode estar divulgando os nomes e tal. Por exemplo, minha mãe faz isso e tal. Façam isso não, por favor. Tentem colocar uma pessoa X. E já digo, outra coisa que eu gostaria que vocês tentassem é não ser os donos da verdade, tá? Se me permitem assim dizer de uma maneira muito clara e até um pouco brusca, no sentido de que não se trata de dizer, e aqui está esta pessoa e ela fez isso, e aí isto chegou na verdade, aí deixou o chá de boldo finalmente e foi para a medicina, e agora é uma pessoa que serve para a nossa sociedade, né? Quer dizer, o contrário, né?
deixou a medicina e finalmente viu a luz e toma chá de boldo e agora está curado. Enfim, o que eu quero dizer é que as nossas ideias pessoais não deveriam ser um elemento que tenha, que não nos deixem chegar perto do outro. Se eu estou muito cheio de seguranças, eu vou olhar de alguma maneira por cima do ombro a outra pessoa. Dificilmente vou poder entender como é que essa pessoa pensa. Se, em definitiva, cada palavra que ele diz, eu penso que essa pessoa não tem a menor inteligência, a menor capacidade, o melhor espírito crítico, que ele compra, entre aspas, qualquer coisa. É importante tentar entender como esse processo se produz, tá? Então, já digo, fica por aí o trabalho. Eu vou deixar este PowerPoint depois subido no nosso espaço de aula virtual e aí vocês podem repassar as vezes que vocês quiserem e tudo mais para poder desenvolver. Já digo, tentem de alguma maneira pegar uma ideia ou alguma coisa que vocês sejam críticos e procurem entender. Tá? Essa é a essência do trabalho, entender mesmo como é que vem, como é que se produz. Não digo que vocês acabem concordando com aquilo que vocês discordavam inicialmente, não estou dizendo isso, mas façam seu trabalho tentando entender o outro lado. Essa é, de alguma maneira, uma parte essencial do nosso trabalho. Tá? Deixo por aqui, já digo, vocês têm toda escrita essa parte, e com isso vamos a dar continuidade. Como sempre, nossa aula vai ir a durar um pouquinho mais, precisamente por essa aula que temos que compensar, e estava analisando que no semestre que vem nós vamos ter um problema similar, porque estamos também com poucas aulas, poucas semanas para desenvolver nossas aulas. Ou seja, que se você não tem inconveniente, as aulas a partir de agora, elas vão durar esta meia horinha a mais ou 25 minutos a mais, e depois ainda temos todos o que são os documentários, que eu acho que vão ser muito interessantes. Tá? Vocês vão ver um pouco todo o processo. No semestre 4, o quê? Não, falando de final, quero dizer, de final de semestre, não sei se falei errado, Sabrina, quero dizer, sim, janeiro, desculpa, eu acho que talvez falei próximo semestre e me enganei. Não, você está certa e eu estou errado, me referia às aulas que a gente vai a ter juntos no mês de janeiro, ou seja, final deste nosso semestre aqui, tá bom? Professor, as nossas aulas em janeiro vão até que data? Olha, a última aula nossa eu lamento dizer que vai até o dia 25. Tá certo, obrigada. Tá? A última aula possível do semestre é dia 27, e a nossa aula vai até dia 25, e precisamos de todas as aulas, porque já digo, mesmo com todas as aulas, a gente tem que alongar um pouco para compensar para ter o mesmo número de horas de aula no final do semestre. Então, isso é o que temos. E Poliana, essa carinha de triste? Bom, enfim, isso que temos, Poliana. Muito bem. Vamos agora entrar, então, na parte de conceitos. Já digo, se em qualquer momento você se lembra de alguma questão, vocês querem falar durante a própria aula, aparecem novas ideias, podemos retornar ao trabalho, tá? Por favor, comecem quanto antes, para não ter problemas no final. Minha internet caiu, meu ordenador, meu computador quebrou, o gato se comeu o celular, enfim, essa coisa que acontece.
Então, procurem quanto antes começar com isso, determinando o grupo ao que vocês vão a analisar. E já digo, não se trata de uma coisa tremendamente profunda, mas tentem entender, tentem fazer o trabalho assim. Eu acho que é bom tentar isso. Bom, como a gente já falou, nossa ideia tem muito a ver com antropologia cultural, dessa perspectiva, ou seja, antropologia dessa perspectiva cultural, e ela tem umas características, as que falamos rapidamente, mas quero incidir de novo, que são que a cultura é aprendida, é funcional, é adaptativa, é dinâmica, é simbólica e é superorgânica. Tá? Todas estas são características da cultura. Muito bem. Vamos por partes. ¿Qué quiere decir que la cultura es aprendida? Bom, un animal, ele nasce e sabe fazer um ninho. Ele teve que aprender esse processo com outro pássaro? Não necessariamente, tá? Então, existe uma endoculturação, ou seja, as pessoas aprendem num grupo determinado, num núcleo determinado, determinadas questões, e é um processo permanente de aprendizagem. Estamos agora aprendendo, vocês e eu, e espero, até o final da minha vida, continuar aprendendo. E que se inicia com a assimilação de valores coletivos, e aí a questão do sentido comum. Este processo de aprendizagem é permanente desde a infância até a idade adulta de um indivíduo. Se isto sempre for verdade, no mundo atual, que está em permanente mudança, ainda mais. Agora você tem que aprender como funciona um novo celular, como funciona um novo tipo de televisão, como funciona não sei o quê, como é determinadas questões assim, que você tem que preencher, ou documentação, ou tal, tudo vai, a gente tem que continuar aprendendo. Né? A outra questão é que a cultura é funcional. Contribui de alguma forma para o cotidiano dos protagonistas da cultura. Quando começa a carecer sentido, desaparece. Ou seja, eu aprendo uma determinada questão, tá? Mas aprendo a fazer um lápis. Bem, mas se no futuro já não se usa lápis, porque o desenho e escrever se faz todo no computador, então o lápis passa a perder o seu sentido. Esse senhor aqui está com uma espada. Então, faz sentido, nessa sociedade, levar uma espada. Bueno, agora poderia também ter sentido, mas não ficaria muito bem. Ou roupas assim, dessas características, né? Estou brincando. O que quero dizer é que certamente ou aquele traço cultural, aquele elemento cultural, tem uma conexão e um uso por parte dos agentes dessa cultura, ou ele, aos poucos, acaba simplesmente desaparecendo. Ou é que temos que manter a cultura de não sei o que, às vezes se diz, né? Um determinado costume que faz muito tempo que se usa em determinado lugar e tal. Claro, logicamente, muitos deles têm que ser preservados. Mas se esse costume perdeu absolutamente seu sentido, até um sentido simbólico ou ecológico ou de outro tipo, ele estará destinado a ir sumindo, tá? Que mais? É adaptativa, tá? A capacidade de responder a meio de acordo com a mudança de hábitos mais rápida que uma possível evolução biológica. Bom, a gente já falou que isso, se a gente vai para um lugar frio, ao longo de milhares e milhares de anos, a gente acaba modificando nossa estrutura, assim, não a gente, né, mas assim, as futuras gerações vão ir modificando até que vamos a ter pessoas com mais gordura, com mais pelo, com mais tal, que seja capaz de morar sem roupa em Canadá ou em outros lugares. Tal. A diferença disso, a cultura te diz, não, tem uma coisa muito melhor, botas um agasalho e você já consegue morar, ou um agasalho, ou 5, e você consegue morar no Canadá. Muito bem, então é adaptativa. Eu me adapto, a cultura se adapta a novas necessidades que vão
surgindo. Tá? A cultura é dinâmica. Bom, muda através das gerações por fatores endógenos, como eventos ou adaptações, palavras da comunidade, etc. Por aculturação, contacto desejado ou não com outras culturas, também por relações interculturais e fatores exógenos, como as mudanças do meio ambiente. Então, todos esses elementos dinâmicos que a gente vive de forma permanente vão nos ajudar vão ir transformando a nossa cultura. Já digo, todos esses aspectos eu acho que vocês vão poder colocar, não digo que necessariamente vocês tenham que colocar isto no seu trabalho, mas eu acho que se adapta muito bem ao que, de alguma maneira, nos vai ajudar a pensar o trabalho, né? A cultura é simbólica, e realmente, hoje em dia, a nossa cultura é hiper simbólica. É capaz de gerar símbolos que facilitam a transmissão da cultura, como idioma, linguagens gestuais, símbolos religiosos, símbolos pátrios, as bandeiras, e mil símbolos, símbolos de tráfico, são as marcas, são, assim, está proibido fazer isso, enfim, todos esses são os patrimônios. Como assim, Letícia? Como os patrimônios? Podes, tipo patrimônio cultural. Bom, assim, o que pode, exato, uma sede de alguma coisa. Assim, o patrimônio cultural são determinados valores que a gente considera que um grupo tem. Então, nós temos como patrimônio material ou imaterial, que pode ser patrimônio cultural, que pode ser patrimônio cultural municipal, pode ser do Estado, pode ser do país como um todo, que são também, que pode ter caráter simbólico ou não. El carácter simbólico, na verdade, ele é um elemento que vai nos falar de uma série de coisas que, a priori, com frequência, alguém que não esteja dentro desse símbolo não vai saber o que é. Por exemplo, imaginemos que, bueno, estou no meu carro e acende a luz verde. Acender a luz verde quer dizer que eu posso passar, claro. Mas para alguém que vem de outro tipo de sociedade, não tem... Assim, eu já dei aula em uma comunidade onde os meninos não tinham conhecimento de que era um sinal de trânsito. Por lo tanto, para ele, a luz verde ou luz vermelha não fazia muito sentido. Então, se vocês pensam, tem uma série... É como a palavra escrita. A palavra escrita são uma série de elementos colocados aí, uma série de letras colocadas aí, e ele nos vai dar uma informação, tá? Mas isso só para quem sabe ler. Porque se eu escrevo perigo, não tem nenhuma relação entre o perigo e aquilo que eu coloquei, tirando que eu saiba descodificar aquela mensagem e diga, é perigo, mas não existe uma relação direta no símbolo, tá? Tem símbolos que a gente dá para inferir. Eu boto dois ossos cruzados assim, e um crânio na parte de cima, e eu digo que aquilo é perigo. Então, em certos momentos vai ter uma referência, e em outros, já digo, só através da nossa cultura sabemos que significa uma coisa ou outra, tá? E depois é supra-orgânica. A cultura supera o indivíduo, tá? A cultura é coletiva, e se uma pessoa desaparece, a cultura continua com outros membros do grupo, tá? Então, acho que também dá para entender. Nós estamos em um grupo X, eu morro e
o grupo continua funcionando do mesmo jeito, tá? Outro professor virá aqui a dar antropologia, outro tal, e as coisas vão continuar do mesmo jeito, né? De alguma maneira, enfim, pode, em certos casos, a gente tem pessoas que têm sido muito importantes para a sociedade, e então aí isso pode repercutir como o caso de Machado de Assis, né? Enfim, se perde uma figura importantíssima e tudo mais, mas isso a sociedade do Brasil não deixou de continuar pela morte mesmo de um gênio como foi Machado de Assis, né? Então, isso é um pouco, de alguma maneira, a explicação de os elementos fundamentais de que é a cultura. Muito bem. A gente tem 3 eixos também no âmbito da antropologia. Por um canto, temos o materialismo, que vimos com Marx, por exemplo, versus idealismo. Ou seja, por um canto, temos a ideia específica, concreta, a partir do que podemos tocar, de aí materialismo, material, o idealismo, mas no âmbito das ideias. Temos a estrutura, tá? Que são aquelas relações que se estabelecem, que podem ser de caráter religioso, político, de outro tipo, versus uma ideia de agente, de pessoa, e o empirismo, que é aqueles elementos que estão baseados na experiência, e, por outro canto, como elemento contrário, teríamos o racionalismo, que elaboraria mentalmente essas questões. Esses são um pouco eixos desse pensamento antropológico. Temos aqui materialismo e idealismo. Materialismo é uma postura epistemológica que tem a ver com a ideia de que a cultura está centrada nas satisfações e necessidades humanas, tá? Tem como princípio que o ser humano possa se adaptar ao meio ambiente no qual vive. O idealismo já é uma postura filosófico-epistemológica que afirma que o conhecimento está basado ou centrado na mente de cada um de nós. Seria a cultura o resultado de um conjunto de ideias, conhecimentos, pensamentos ou linguagens, tá? Já digo, esse é um dos eixos. Logo, no início do Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. E aí, então, entra a questão da burguesia, proletariado, que a gente já viu. Dentro disso, e dentro da nomenclatura que a gente utiliza, falamos sobre infraestrutura e superestrutura. Repassemos essa questão. Infraestrutura. Só um minutinho, que me estão pedindo para entrar. Perfeito. Analicemos infraestrutura. Pautada na economia, por sua centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico. A infraestrutura envolve a divisão do trabalho, a produção das relações, a compra, o comércio, etc. E que é a superestrutura? É um conjunto de instituições e normas que mantém a ideologia social e lógica da exploração funcionando. São elementos da superestrutura do Estado, as leis, a religião e a cultura. Muito bem. Bueno, diacrónico e sincrónico. Sincrónico é o que estamos fazendo aqui. E diacrónico relativo ao estudo ou à compreensão de um fato ou de um conjunto de fatos na evolução do tempo. E sincrônico, que ocorre ou existe, e que se apresenta precisamente no momento do tempo simultâneo, como síncrono masculino. Então, vocês podem analisar a situação em um momento dado específico que está acontecendo, ou vocês podem ter uma visão mais diacrônica, onde vocês veem os elementos do passado. E isso também no nosso estudo, eu coloquei tudo isso porque acho que tudo isso pode, eventualmente, ser parte do trabalho de vocês. Estrutura ou agente? A estrutura sobredetermina as capacidades de todas as pessoas que participam dela
essas pessoas ou agentes, nós teríamos capacidade de alterar substancialmente essas estruturas, e o agente supõe a ideia de que os indivíduos têm uma grande liberdade de atuação. E aqui temos uma citação de Max Weber que diz: os homens atuam racionalmente de acordo a seus fins. Não sei, aí vocês podem ver se concordam ou não com Max Weber, né? Os homens atuam racionalmente de acordo com seus fins. Mano, se a gente tem como fim a preservação da vida, por exemplo, e não quer se vacinar, estão atuando racionalmente, só para polemizar, tá? Empirismo e racionalismo. Bom, empirismo pressupõe apenas o conhecimento da experiência, e o racionalismo afirma que o conhecimento está constituído pela razão a partir dos primeiros princípios que se tornam necessariamente como verdadeiros. Então, existem umas ideias básicas e essas ideias estão por cima da experiência. Os elementos mais gerais de toda cultura é o que chamamos senso comum. Tá? Então, é de alguma maneira um problema, às vezes, para a criatividade, quando a gente insiste em uma determinada questão e a sociedade, todo mundo diz, mas você é doido? Às vezes a gente é doido e às vezes a pessoa consegue ter um grande sucesso como artista, como homem de negócios, mulher de negócios, e precisamente porque pensou fora da caixa, digamos assim, né? Mas, em princípio, o senso comum seria essa caixa. Olha, você tem que pensar dentro disto. Se você pensa outra coisa, você está errado. Tá? Cada cultura gera um conjunto de regras, pensamentos, preconceitos que ajudam a se desenvolver na própria sociedade. A esses saberes do cotidiano que vamos adquirindo ao longo da nossa vida, é o que chamamos senso comum. Ele é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. A diferença entre o senso comum e o conhecimento científico é que a ciência se embasa em observações, em pesquisas, na comprovação de um determinado assunto através de um método científico, e é algo pautado na ciência e nas comprovações. Então, já digo, existe como vocês podem ver, o senso comum pode estar indo na direção contrária ao que nos está dizendo a ciência. O que é o que a gente faz com isso? Bom, algumas pessoas rejeitam a ciência e consideram que seu senso comum é melhor, e não quero voltar com o difícil tema do chá de boldo, mas aí temos essa questão de senso comum e o pensamento científico. E, em certa maneira, também o trabalho de vocês vai ter essa relação entre um elemento e outro. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui, não vou parar a aula, porque já digo que temos que compensar as aulas, temos que ter o mesmo número de horas, mesmo que a gente tenha menos dias. Né? E como a gente sabe que é complicado para vocês, outro momento, então aproveitamos que estão todos aqui. Vamos a passar a lista, tá? Alana, por favor, ¿estás por aqui? Presente. Muito bem. Ana Beatriz. Ana Beatriz, não está no chat. Pronto. Quem mais? Ana Letícia. Letícia, está por aqui? Estou até vendo você. Ana Letícia. Muito bem. Quem mais? Annalise. Annalise presente. Annalise presente, viu? Que botou aqui no chat. Quem mais? Sabrina. Presente, professor. Muito bem. Quem mais? Carla Mariana. Não? Carla Mariana. Bem. Quem mais? Quem mais? Emanuela. Presente, professor. Muito bom, que bom que você está. Quem mais? Emílio. Presente, professor. Muito bem. Esther Liova.
Presente, professor. Muito bom. Agora que você disse que até gosta que se chama Sterliovo, então bota Liovo. Daires. Presença, professor. Muito bem. Jan. Estou aqui, professor. Muito bem. Lá no fundo, mas está. Está na parte do fundo da sala. Que mais? Isadora. Presente! Ixi, pelo amor de Deus. Muito bem, Isadora. Que mais? Jennifer. Jennifer? Estou animada, realmente. Tem uma força. Adorei, viu? Muito bem. Jennifer não está? Não está. Que mais? Kaline. Kaline. Estás aqui? Não deixe que uma flutuação de internet acabe com sua presença, não? Então tá. Que mais? Letícia. Estás aqui, Letícia? Não. Luana. Luana. Que mais? Maria Clara. Maria Clara presente. Muito bem. Mariana. Presente. Muito bem. Marina. Presente, professor. Muito bem. Milena. Milena. Não? Que mais? Poliana. Presente. Muito bem. Raniele. Presente. Muito bem. Que mais? Rayane. Presente. Muito bom. Rita. Aqui. Muito bem. Susana. Perfeito. Aqui no chat. Que mais? Suziane. Aqui, professor. Perfeito. Thaisa. Aqui. Perfeito. Tailani. Tailani não está? Vitória. Presente, professor. Perfeito. E Yasmin. ¿Estás aqui? Yasmin, presente. Perfeito. Muito bem. Pues vamos ver se podemos adiantar aqui as questões que já digo. Acho que todo isto pode até ajudar a pensar no trabalho. Bem, a questão do senso comum, já digo, todo mundo diz, não passe embaixo de uma escada. ¿Por quê? Pues está claro, você, como que você vai passar por baixo de uma escada? É um perigo. Faz parte do senso comum, todo mundo sabe que é uma coisa horrível passar embaixo de uma escada. Mas tem outros grupos que não sabem em absoluto que passar por baixo de uma escada tem alguma importância, né? Ou um gato preto. Eu me lembro que uma vez estava indo pela rua, aí passou um gato preto e pensei, que besteira que alguém acredita em uma coisa como essa. E 2 segundos depois quase me mata um carro, porque acho que estava pensando nisso do gato e casi morro por isso. Mas, enfim, pues é isso. Não, e aqui, enfim, tem também um gato preto que vem de vez em quando, se fosse por isso já estaria para lá de Marrakech. Enfim, pois tudo isso, todo mundo sabe, né, entre aspas, que um gato preto dá azar. Então, todo mundo sabe em base a quê? Que tem algum sentido isso. Então, também é verdade que certas coisas que inicialmente estavam no senso comum e a ciência não acreditava, depois, de alguma maneira, passou a ser incorporado pela ciência quando ela consegue provar que isso tem algum sentido, né? Mas a vantagem, digamos, da ciência é que tem uma parte objetiva, que alguém faz uma hipótese. Uma hipótese, eu adoro o conceito de hipótese, porque hipótese é, eu acho que pode ser assim, mas talvez não seja. Eu acho que
es una posición tan civilizada, a hipótese, porque nos dá uma possibilidade de pensar o mundo. Ah, é assim, muito bem, mas talvez, olha, eu acho que poderia, vamos a trabalhar como se fosse, mas vamos ver, talvez não seja. Dessa maneira, a ciência consegue avançar. De outra maneira, se você tem uma verdade revelada que não pode ser modificada, isso não vai poder ter outra, não vai poder ser alterado, né? E a gente vê em certos fanatismos de pessoas que fazem umas coisas inacreditáveis, às vezes pessoas que eventualmente parecem boas pessoas e cometem umas coisas terríveis, né? Porque tem que ser assim, porque, enfim, ou porque acham que deveria ser assim, né? Enfim, enfim, eu acho que já di esse exemplo mais uma ocasião, né? Ao que chega a nossa visão, ao nosso olho, são diferentes frequências de onda, mas nada no mundo tem cor. Então, a cor é um elemento que é produzido no nosso cérebro, tá? Ele não... A gente tem diferentes frequências e para a gente poder entender diferentes frequências, inventamos cores na nossa cabeça. Já sabem que meu postdoc é sobre isso, sobre a cor, e o senso comum diz que a garrafa é vermelha. Mas a ciência nos indica que tudo bem, a gente pode ver a garrafa vermelha, mas a garrafa como tal é só desde uma perspectiva humana. Consideramos que todos vemos mais ou menos essa cor, mas também não tenho a menor segurança, provavelmente não é assim. Provavelmente cada um de nós vê esse vermelho de uma maneira um pouco diferente. Mas também não temos capacidade de saber se é assim. O que é evidente é que esse vermelho não é assim nesse mundo objetivo, nesse mundo externo. Tá? Só um minutinho, por favor. Me desculpa, mas novamente aqui estamos vinculadas à famosa internet. Enfim, vejam bem, o que estamos também é com esse saber científico que trata de problematizar o sentido comum. Então, converter as coisas do sentido comum em problemas e desde aí modificar esse sentido comum, tá? Que é o que queremos dizer, que parece um pouco assim. Mas todo mundo diz que isto é assim. Será que é? Então, a gente vê isso, nos perguntamos como é mesmo e geramos, como estava falando antes, uma hipótese. Acho que isto deve ser desta maneira. Aí fazemos as experiências. Vamos a ver grupos humanos ou determinados em laboratório, como seja, e tal. E fazemos uma análise. Aí chegamos, por exemplo, à conclusão que o que o sentido comum está dizendo não é correto, porque, na verdade, funciona de outra maneira e a ciência vai nos dizer como é que funciona mesmo, tá? Então, nesse processo, vem a segunda parte, que é tentar modificar o senso comum, tá? Todo mundo diz que as vacinas, ou tem uma parte de pessoas que dizem, as vacinas dão autismo. Então, vamos fazer todas umas provas para ver se isso é verdade ou não. Aí temos uma série de trabalhos feitos sobre se as vacinas provocam autismo ou não. Resultado, parece que está claro que não provocam autismo. Agora, o trabalho é tentar explicar para a sociedade, olha, não provoca autismo, tá? Essa seria a volta desse saber científico, né?
Y en ese sentido tenemos una figura extraordinaria como fue Florence Nightingale, que comenzó a hablar sobre la importancia de higiene y na guerra. E os médicos não acreditavam muito que a gangrena, que implicava assim, amputação de membros e tudo mais, tivesse muito a ver com a higiene. E com frequência deixavam tapado ou deixavam em condições muito ruins uma determinada ferida sem limpar. E Nightingale foi uma pessoa que incidiu muito em... pronto, ótimo, Rita. Bom, Nightingale, claro, para uma enfermeira é assim um símbolo, tem assim, ela foi, já digo, porque ela como enfermeira salvou a vida e salvou membros, braços ou pernas e tal, assim, de miles de pessoas com seu trabalho. Foi uma mulher absolutamente extraordinária, né? E depois, claro, quando a través do microscópio, a través das provas e tal e qual, podemos ver que efectivamente ela tinha razão. Ela acreditava na teoria dos humores e tal e qual, mas o fato é que essa ideia de higiene de Nightingale foi muito importante, né? Então, vamos ter um paradigma que vai determinar uma indagação legítima. Ela vai nos dar uma resposta a 3 tipos de questões. Ontológica, qual é a forma e a natureza da realidade. Epistemológica, qual é a natureza e a relação entre quem conhece e quem pode ser conhecido. E metodológica, como o pesquisador chega àquilo que vai tentar ser conhecido. Bem, eu vou explicar, eu vou parar por aqui. Na próxima aula vou retomar a partir deste conceito. Diga, Isadora. Professor, eu estava lendo aqui, o seu trabalho vai se no formato ABNT, porque só veio que precisa da folha de rosto, né, de um resumo de meia lada. Enfim, eu queria saber se realmente vai ser no formato ABNT. Sim, assim, eu coloquei essa parte de metodologia que inicialmente no trabalho anterior não tínhamos colocado, porque eu acho que faz parte, mas sim, perante a dúvida, sempre é bom utilizar aquela documentação que eu coloquei da própria UES sobre o formato de ABNT. Vamos trabalhar sobre isso nessa estrutura, né? Até porque quando aparece alguma dúvida, a ABNT tem a vantagem de que é só botar no Google como se coloca um site na bibliografia formato ABNT e você tem, assim, as 3, 4 primeiras entradas vão ser ajudas sobre isso. Todas as universidades têm sistemas de apoio para poder fazer as citações ABNT da melhor maneira possível e a estrutura, já digo, perante a dúvida sempre vamos para a ABNT, tá? Tem outra dúvida, que você bota assim, ó. O objetivo identificado para o estudo, os objetivos da pesquisa e a metodologia aplicada. Isso é da ABNT, né? No caso, a metodologia. Sim. Você tem na ABNT uma parte que é metodologia. Então, você aplica como é... Aí, basicamente, o que interessa é como você fez a abordagem com esse grupo e que características, como é que você chega, que ferramentas e de que maneira você chega a analisar esse grupo ou essa pessoa dentro desse grupo. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Tipo, se eu quiser entrevistar uma pessoa que usa o cigarro eletrônico, no caso, como é que eu faço a aplicação no trabalho? Pode, sim, né? Deixa eu te dizer, se você pegar uma pessoa, já digo, tu não precisas colocar, de fato, não deverias colocar, ou seja, tu situas essa pessoa, ela vive em tal entorno, ela tem tantos anos e tal, mas nada tão específico que me permita a mim identificar de quem você pode estar falando, porque vai que eu conheço alguém vinculado. Então, é por uma questão da confiança que a pessoa pode ter no seu trabalho, que eu não consigo entender
de quem a pessoa eventualmente seria, tá? Não, entendi, tem que ser de forma subjetiva, né, e tal. Sim. Mas, tipo, pode, né? Eu só queria saber, pode fazer a pesquisa com a pessoa e colocar no trabalho, né? Tipo, Sim, não, deixa eu a te idade dizer, da pessoa e tudo mais. claro, Só que como você faz a aplicação disso no trabalho? Eu fiquei muito em dúvida também em relação àquela música que eu coloquei no trabalho anterior, mas em relação a colocar um relato de uma pessoa, eu não sei como faz. te explico. Você faz a sua interpretação de o que essa pessoa falou para ti. Mas você pode colocar, imagina que você passa um bom questionário para essa pessoa e tudo mais. Se é pouca coisa, você coloca no corpo principal. Mas imagina que você tomou um tema que permite uma série de perguntas que vão ser desenvolvidas. O que acontece? Você pode pegar todo esse questionário, retirando, já digo, qualquer elemento identificável e colocar como um anexo. Então, no final do seu trabalho, você coloca anexo 1. E aí, durante o texto, você coloca vide anexo 1. Enfim, essa informação, você associa o que você está falando ao anexo. Anexo 1, 2, 3, enfim, se tiver mais de um. Mas você pode, eventualmente, aí colocar toda a entrevista, se você quiser. Tá certo, obrigada. Perfeito. Bom, então, se não temos nada mais, eu vou deixar por aqui. Se não temos nenhuma outra pergunta, vou desligar. E aqui, gravação, interromper gravação.